Ontem a pergunta, hoje a resposta. Joe Biden não morreu. Ao contrário, ele reapareceu. Depois de 6 dias isolado, longe de todo mundo, ontem reapareceu, já no final da tarde, início da noite, o presidente americano. Vamos falar sobre a sucessão americana, sobre a saúde do Joe Biden, sobre tudo que vai acontecer agora, a posição do Trump, Kamala, o que o Brasil tem a ver com isso, enfim, o que muda no mundo a partir da sucessão americana. Tudo isso para você nesse vídeo. Eu já peço que você se inscreva no canal, que você curta, comente, que você mande para todo mundo, para que a gente possa falar de política sim, mas sempre através de um filtro da nossa fé cristã. Acompanhe comigo aqui matéria do Jornal Nacional e já explico para você que matérias envolvendo os democratas nós teremos que trazer da Globo, não terá outro jeito, porque a Globo virou a assessoria de imprensa dos democratas aqui no Brasil. Então tudo vai vir através deles, não tem outro caminho. Matéria, como eu disse, do Jornal Nacional, está aqui o avião americano, né, do presidente, o Força Aérea número 1, e o presidente Joe Biden, ele que estava voltando para Washington no momento dessa foto. O presidente Joe Biden reapareceu após alta médica. Ele estava em casa de praia, né, desde o dia 17, ele não era visto, e ele estava numa praia chamada Delaware, nos Estados Unidos. Isso no município chamado Dover, né, não é Denver, é Dover, lá nos Estados Unidos. E após essa alta, ele voltou para Washington, onde ele deve fazer um pronunciamento nesta quarta-feira hoje. Nesse pronunciamento, o que é esperado? Que ele explique os motivos da sua renúncia à candidatura, né? Lembrando que ele continua sendo presidente americano, ele renunciou apenas à candidatura, à sucessão. Provavelmente ele vai trazer informações de que a saúde dele não permitia. Existe uma corrente que está torcendo por uma coisa que eu vou falar para você aqui. Acompanhando hoje vários repórteres, vários correspondentes e tal, nas entrelinhas e nos bastidores, inclusive, existe uma expectativa de que ele possa ser traído pelo seu atual estado de saúde e ele possa jogar real. O que seria isso? Seria ele dizer, eu fui pressionado, né? Me obrigaram, eu não queria desistir, mas tive que desistir porque fui obrigado. Caso isso aconteça, vai ter uma repercussão terrível para os democratas. Então, com certeza, eles estão também preocupados com isso, né? Se é assunto que circula aí nos bastidores da mídia, certamente é um assunto também já trabalhado, já tratado pelos democratas. Mas o Reforma fica a expectativa do que vai falar o Joe Biden. Certeza é de que ele desistiu, que a Kamala vai assumir o lugar dele. E olha, deixa eu colocar para você uma situação aqui entre uma matéria e outra, do presidente americano. Ontem teve toda aquela história, o presidente sumiu, né? O Benjamin Netanyahu, o premier de Israel, ele está nos Estados Unidos e ele teria uma audiência, um encontro oficial com o presidente americano. Ele foi informado que o Biden não o receberia, mas sim a Kamala nos próximos dias. Quer dizer, não seria na data marcada, mas a Kamala iria recebê-lo. Detalhe é que ele também iria ao Congresso americano. E a Kamala, no mesmo dia, iria ao Congresso. E ela falou, se ele for, eu não vou. Aonde ele vai, eu não vou. Radicalizou para cima do representante de Israel e até assustou, aí, inclusive, partidários. Realmente a Kamala é muito radical, né? Em 2020 ela já disputou com o próprio Biden para ser indicado do partido, perdeu para ele, depois foi convidada para ser vice. Ela tem uma carreira como promotora de justiça, e ela é bem mais radical, ela é bem mais à esquerda do que o Biden. Uma coisa que você precisa entender, se fosse trazer para o Brasil, seria, por exemplo, se o Biden fosse o Ciro Gomes, em termos de ideias, a Kamala seria a Samia Bonfim. Então ela é uma esquerda muito mais radical. Tanto que, nas primeiras falas dela como candidata, lembrando que ela ainda não é candidata oficialmente, ela precisa ser homologada pelo partido, e tinha toda uma situação que parece que eles vão passar por cima, que seriam as prévias, né? A impressão que dá é que isso não vai acontecer, até porque, segundo as informações, ela já tem cartas de cada delegado dando aval para ela ser a candidata, uma coisa diferente em termos de eleições americanas, primeira vez que isso acontece na história. Mas o Reforma ela já falou como candidata, já fez ali uma espécie de comício, onde ela falou que ela pretende lutar pela liberação do aborto, entre outras coisas. Entre outras coisas. Então a agenda woke, pelo jeito, vai ser a agenda de campanha dela. Como eu disse, ela é muito mais radical do que o Biden,
ela é muito mais extremista, muito mais à esquerda do que o Biden. E aí, de uma hora para outra, ela, que inclusive é casada com um judeu, ela disse que não vai respirar o mesmo ar que o primeiro-ministro, na verdade, de Israel. Então, o dia que ele vai ao Congresso, ela não vai. Ela não quer nem dividir ali o Congresso com o Benjamin Netanyahu. Uma situação que ficou bem estranha, mas foi uma decisão dela. Bem mais radical do que o Biden, né? E se ela ganhar essa eleição, preparem-se que o mundo vai ser sacudido de vez. De vez. E para você que é cristão, ore muito, porque a agenda, que é totalmente anticristã, é a agenda dela. Como é a esquerda no mundo inteiro, muito embora aqui no Brasil tentem passar um pano, né, para isso, a verdade é que a primeira proposta dela é o retorno do aborto aos estados que deixaram de ser abortistas, aconteceu há pouco tempo, voltando atrás e proibindo o aborto, e de uma forma geral no país também seria liberar o aborto. Primeira promessa de campanha dela. Joe Biden faz um pronunciamento então no Salão Oval na noite desta quarta-feira para explicar por que desistiu das reeleições. Você que não está acostumado aí com os Estados Unidos, né, o Salão Oval quer dizer que não vai ter público. Ali apenas jornalistas convidados, credenciados e o presidente. E são poucos jornalistas, né? Não vai ter uma plateia. Ele vai estar isolado, falando para uma câmera de televisão, vai ser acompanhado. Normalmente ele é acompanhado, nem posso te garantir que terá algum jornalista lá, mas normalmente tem. Mas são poucos jornalistas e ele faz esse pronunciamento normalmente em primeira pessoa, ou seja, ele sozinho ali com os seus assessores, mas sem responder pergunta, apenas um pronunciamento. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará um pronunciamento televisionado do Salão Oval da Casa Branca na noite desta quarta-feira, dia 24, para explicar por que desistiu de sua candidatura à reeleição. O pronunciamento está previsto para as 21 horas de Brasília, 20 horas de Washington. Então, veja bem, esse pronunciamento também tem um detalhe. Não fala aqui se ele será ao vivo, né? A nota aqui diz pronunciamento televisionado do Salão Oval da Casa Branca à noite dessa quarta-feira. Não está dizendo que será ao vivo. Provavelmente vai ser gravado, até para evitar isso que eu falei há pouco, que seria um escorregão dele dizendo, olha, eu desisti porque tive que desistir. Então é provável que ele leia, né, algo já escrito e também que seja gravado. É o mais provável. Agora, deixa eu trazer mais uma matéria para você, e a última, e eu quero conversar com você sobre ela, e quero dizer que essa matéria me deixa feliz, e você vai entender o porquê. Quero até falar para você já de uma matéria que eu vou trazer daqui a pouco num vídeo falando sobre as eleições na Venezuela. Lá na Venezuela, o Maduro citou o Bolsonaro. E o Maduro falou que o bolsonarismo não vai vencer lá. E a Carta Capital, que é um site de extrema esquerda, ela traz essa matéria. Acompanhe comigo aqui. Carta Capital, Biden morto. Trumpistas repetem bolsonaristas e levam teorias conspiratórias ao extremo. É o que diz a Carta Capital. Apostando na desinformação, extremistas alegam que o presidente dos Estados Unidos foi substituído digitalmente. Aí já é a história deles, né? Uma foto aqui do Biden. E assim, gente, veja bem, eu ontem, inclusive, falei dessa possibilidade que estava se cogitando isso. Mas não é do nada que você traz a informação. O principal motivo dessa informação ter vindo à tona é que uma congressista americana, uma deputada, ela tem esse direito, a Constituição americana lhe garante, e ela pediu, ela cobrou, ela exigiu, na verdade, que fosse feita uma prova de vida pelo Biden. Quer dizer, quem estava duvidando do Biden estar vivo ou não, não era bolsonarista, não era teoria da conspiração. Era uma congressista americana, assim como emissoras de TV americanas, tirando a CNN, que é pró-Biden, e tirando até mesmo a Fox, que é muito contra, e do outro lado, né, seria pró-Trump hoje, as demais estavam todo mundo assustado, falando, o que está acontecendo? Cadê o homem? 6 dias sem ninguém ter nenhuma imagem, nenhuma informação a respeito do presidente. A agenda oficial do presidente, onde ele foi substituído, e permanece substituído até aqui, pelo Tesouro, Departamento do Tesouro, e pelo Departamento de Estado americano, que passariam a responder por ele em seus compromissos pré-agendados. Mesmo o encontro com o Benjamin Netanyahu, que é um encontro importante para ele, até porque, dependendo do que o Benjamin Netanyahu falar no Congresso americano, ele pode levar muito voto para o Trump. Né? Muitos judeus residem e votam nos Estados Unidos. Então era uma preocupação aí, e tem mais a história toda, né? Mas era uma preocupação do Joe Biden.
Então não é normal ele mudar essa agenda. E aí ele coloca a Kamala que vem e diz, não, eu não quero papo com esse cara. Eu não quero, trocando por miúdos, eu não quero conversa com essa gente. Eu não quero nem respirar o mesmo ar dele, porque se ele for no Congresso nesse dia eu não vou. Então criou-se uma situação totalmente ao contrário do que se esperava, né, em relação a esse encontro dos presidentes, presidente e primeiro-ministro, presidente americano e primeiro-ministro de Israel. Quer dizer, tinha muita coisa para se duvidar dele estar vivo. E mesmo hoje, quando ela fala de uma substituição digital, isso é palavras dela, porque aí é teoria da conspiração e nisso aí eu não entro. Agora, por que eu falei que eu fico feliz? Quando ela cita bolsonaristas, quando ela fala, ó, Biden morto, trumpistas repetem bolsonaristas. Porque isso mostra que o Bolsonaro, assim como o Trump, ele virou uma figura internacional, uma figura mundial. Não é o homem Jair Bolsonaro, é a ideia que o bolsonarismo hoje representa. É uma ideia de uma eleição que tem um lado, uma opção para quem acredita em família, para quem é cristão, para quem quer que o seu filho aprenda matemática, português, história, geografia no colégio e não fazer dancinha, e não ver professor fazendo dancinha, né, e não ver ninguém nu. Olha, eu tenho uma imagem aqui, eu não posso nem falar para você aqui o que ela significa, mas de uma escola onde aparece na imagem, eu não vou mostrar, mas aparece uma professora com um órgão masculino, um órgão genital masculino, uma espécie de um capacete, né, na cabeça ali, como se fosse um chapéu, e uma saia grande, fechada entre as pernas, mas com um buraco, onde ela tenta se abaixar e mostrar para as crianças como seria a reprodução humana. É um absurdo, é ridículo, é nojento, é vexatório. E é isso que nós não queremos. E quando fala trumpista, bolsonarista, está dizendo esse lado, essas pessoas. Hoje, principalmente você que é cristão, evangélico, católico, espírita, mas você que é cristão, eu digo para você, meu irmão, hoje nós temos uma opção. Hoje nós temos uma opção. Essa opção está sendo chamada de bolsonarismo. Tudo bem, o nome não interessa, mas é uma opção que pode levar os nossos filhos para um colégio onde eles não recebam ideologia de gênero, que pode lutar contra o aborto, que pode lutar pelas famílias, pelo nosso direito de ser cristão. Nós estamos numa sociedade que amanhã ou depois vão pegar você na rua e vão falar assim, escuta, você tem uma Bíblia aí? Você vai dizer, não, aqui eu tenho aquele orégano, né? Aquele orégano maldito, aquela ervinha do capeta. E vão dizer, não, então pode passar. Porque daqui a pouco vai ser proibido você falar de Deus, falar de Jesus, você levar a tua Bíblia. E o resto vai ser tudo liberado. Esse mundo é o qual nós estamos lutando contra. E hoje nós temos um lado. E se esse lado é chamado de bolsonarismo, e se esse lado parte do Brasil para o resto do mundo, tomara, queira Deus, que apareçam bolsonaros e bolsonaristas nos 4 cantos do mundo para ver se a gente muda essa nação. Um grande abraço, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Daqui a pouco eu falo com você a respeito das eleições na Venezuela. Complicado, hein? A impressão é que de um lado pode ser ruim, do outro pode ser pior. Vamos ver o que vai acontecer no país vizinho aí no próximo domingo. Até o próximo vídeo.